e falar desse tema, né, da vigilância para além do umbigo, é um tema realmente instigante, né, mas eu acrescentei aquela outra frase ali, pensando nas contradições de interesses, né? E eu vou trabalhar essa discussão muito em cima de um livro do professor Giovanni Berlinguer, que fala das contradições entre interesses dos trabalhadores contra os das empresas, né? Então existe aí uma grande contradição entre capital-trabalho, do interesse que muitas vezes é divergente entre a população e os trabalhadores, e aí as empresas utilizam essa contradição, né? E também de algumas situações em que grupos de trabalhadores se colocam contra outros trabalhadores. Então, existem algumas coisas que a gente muitas vezes não considera e que podem, inclusive, interferir no nosso trabalho de vigilância, né? Mas também tem uma outra coisa. Para a gente falar para além do umbigo, a gente tem que voltar para o nosso umbigo, para saber, né, como é que está esse umbigo. E aí eu voltei para a minha tese de doutorado, que foi defendida em 1996, e a gente colocava naquela época que existiam 3 atores fundamentais para essa discussão da saúde do trabalhador, né? Que era o movimento sindical, que era a universidade, a academia e os serviços. Então a gente foi tentar levantar como é que estão hoje esses atores, né? E uma coisa que a gente deve constatar, para inclusive não incorrer em erro, é que o SUS, né, não incorporou a categoria trabalho na sua atividade. Depois de tanto tempo, né, o SUS não incorporou isso na sua prática. Existem grupos aqui, grupos ali, mas isso, enquanto política de Estado, não funciona, né? E não funciona por quê? Porque existe uma preocupação de atuar sobre a reprodução da força de trabalho. E essa estratégia de saúde da família nada mais é do que isso, né? A preocupação em reproduzir filhos de trabalhadores através, né, da ação na saúde da família. E nem na atividade do trabalho domiciliar a vigilância atua. Porque hoje a gente tem uma realidade em várias regiões do Brasil em que o trabalho domiciliar é fundamental, né? Em São Paulo temos na região de Limeira, na região de Rio Claro, na própria capital, na região de Franca, o trabalho de calçadistas, né? E a vigilância sanitária e a vigilância de saúde do trabalhador não atua nesse trabalho domiciliar. Então, isso é uma questão importante para a gente pensar, né? Por que não atua? Qual é o objetivo principal da estratégia de saúde da família? Que foi, inclusive, algo previsto pelo Banco Mundial, né? A estratégia de saúde da família é uma proposta focalizada, de política focal. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Do ponto de vista da academia, né? O que acontece com a academia hoje? A academia, com essa preocupação do produtivismo, está fazendo com que a gente desenvolva pesquisas que são pesquisas extremamente focadas em determinados agentes, né? Aquelas pesquisas que envolviam grandes temas multidisciplinares, interdisciplinares, deixaram de ter importância, porque a gente precisa publicar a qualquer momento. Então, é melhor fazer um estudo bem pequenininho, rapidinho, publicar para poder competir na estratégia de poder estar na pós-graduação, né, poder ser reconhecido pela CAPES, que a gente chega a chamar, inclusive, de capitalismo, né? E tem também o nosso currículo LaTeX, que a gente estica, né? E tem o latifúndio também, né? Quer dizer, tá tudo nessa jogada aí, né? Então, do ponto de vista da academia, nós estamos também mal das pernas. E em relação ao movimento sindical, vocês devem saber mais do que eu, né, que o movimento sindical retrocedeu muito na sua luta pela saúde no trabalho, né? Uma coisa que a gente observa é que o movimento sindical foi cooptado pelos governos do PT, então foi uma espécie de braço armado, entre aspas, né, do petismo, do lulopetismo, e hoje o movimento sindical, claro, que tem toda uma questão muito mais estrutural, né, do desemprego, dos vínculos precários. Então, essa fragilidade está relacionada com o que a gente tem chamado de reestruturação produtiva, neoliberal, né? E isso se expressa na fragilidade de órgãos como o DIESAT, na extinção do INST, né, que era o Instituto de Saúde no Trabalho da CUT, que, lamentavelmente, competia com o DIESAT. Esse é outro problema seríssimo que o movimento sindical nunca enfrentou, né?
Tem até uma tese que discute isso. Se vocês tiverem interesse, depois a gente pode até indicar. Então, esses 3 atores, né, dão um pano de fundo do que a gente quer discutir. Quer dizer, se estamos nessa situação, né, como é que a gente supera essa realidade que hoje é dada para os 3 atores principais que a gente considerou lá nos anos 90, meados dos anos 90. Então, eu fui também pegar um texto que eu escrevi em 1992, numa oficina da Abrasco, que discutia essa questão da relação trabalho, saúde e doença, né? E, do ponto de vista dos estudos que são feitos na universidade hoje, a maioria deles retornou para a visão da saúde ocupacional, da medicina do trabalho, né? É estudos sobre um determinado agente e efeitos para a saúde. Aqueles estudos bem 3x4. Só que a gente precisava ter uma visão, né, diferente dessas relações. Então, uma visão que é fundamental para a gente discutir é que a gente tem que pensar as relações trabalho, saúde e doença para além do consumo. A gente tem que pensar nisso do ponto de vista das relações sociais de produção. E essa visão para além do consumo tem que superar a visão clássica da saúde ocupacional e da medicina do trabalho. Na verdade, a questão do trabalho é incorporada pela saúde coletiva, particularmente relacionando aquela ideia da determinação social do processo de saúde e doença. E qual é o papel do trabalho nessa determinação? E a ideia de determinação envolve uma certa hierarquização de causas, de causalidades. E do ponto de vista, né, do nosso campo, a gente considera que o trabalho é central para explicar o quadro de mortalidade que hoje existe no mundo, né? Então, esse é um dado fundamental. Até isso é alguma coisa que começou a ser discutida, né? Vários sociólogos, inclusive escolas na área da sociologia do trabalho, ou mesmo na área da sociologia, já não consideram mais o trabalho como uma categoria central da sociabilidade, né? Habermas, por exemplo, diz que é a ação comunicativa. O Bauman diz que é o consumo. Então, a gente tem um embate também nesse espaço, né? Então, do ponto de vista da formulação, para a gente pensar numa ação efetiva da vigilância, da intervenção nas relações capital-trabalho, nós temos que pensar de um outro jeito. Daí, a ideia de determinação social. E o papel do trabalho é fundamental. Essa visão, né, de que não vai na essência da discussão, permite uma série de ideologias, vamos dizer assim, que desfocam a nossa capacidade de intervenção, né? Então, se a gente pensa que as relações de trabalho têm a ver com estilo de vida, com formas de hábitos que as pessoas desenvolvem, a gente está a um passo de aceitar a ideia da culpabilização da vítima, que é a ideia do ato inseguro. Então, isso é algo que nós temos também que romper com essa ideia. Os cursos de medicina do trabalho, de engenharia, até hoje ainda advogam esse tipo de relação, que o trabalhador se acidenta porque ele é descuidado, porque ele é uma pessoa despreparada, né, porque ele é machão. Então, não se trata... Quer dizer, o que eu quero dizer aqui é que essa discussão entre as relações capital-trabalho e a saúde do trabalhador não estão ligadas à questão ambiental. Ela está ligada, e a questão ambiental tem íntima relação com as relações sociais de produção que se estabelece, né, nos ambientes de trabalho. Então, Navarro, que é você já deve ter ouvido falar, Vicente Navarro, ele tem um texto muito interessante, que é de 1982. Então, a gente foi até lá fazer uma certa arqueologia dessa discussão, em que ele coloca, nesse texto, ele chama que é uma interpretação materialista dialética das relações trabalho e saúde. E é um texto muito interessante, porque isso, inclusive, levou a que a gente pensasse, no início, né, dos programas de saúde do trabalhador, que começaram a existir antes do SUS, e já antes do SUS, eles incorporavam pelo menos 3 princípios diretrizes do SUS, que é a questão da participação social, a questão da universalidade, a questão da integralidade, antes do SUS, né? E a gente, nesse aspecto, priorizou, e isso depois aconteceu no Brasil todo, a chamada história laboral.
Era fundamental a gente ter uma exploração muito profunda da história de trabalho das pessoas, para poder, inclusive, perceber que aquela clientela que ia às unidades de saúde tinha essa inserção a partir da produção, e não como consumidor. Quando ela vai no serviço de saúde, na perspectiva da saúde do trabalhador, a gente está pensando, deve abordar essa clientela do ponto de vista de onde ele trabalha, e não se ele foi no serviço para consumir uma consulta médica, um remédio ou uma orientação qualquer. Então, esse enfoque é fundamental e foi inspirado nesse texto do Navarro. Então, esse é um outro dado importante que eu gostaria de trazer para vocês. E essa dicotomia, né, entre indivíduo e ambiente só faz a gente borrar quais são as relações que, de fato, interessam para a gente entender essa questão do trabalho e da saúde. Outro aspecto metodológico que é importante é a gente pensar, né, nas estratégias de intervenção para além do aspecto que no Brasil ainda é muito utilizado pelas empresas, da compensação monetária do dano. A questão dos adicionais de insalubridade, de periculosidade, tem agora até a ideia do adicional de penosidade também, que a Constituição brasileira acabou incorporando, né? Então, essa estratégia é uma estratégia que, do ponto de vista da luta pela saúde, é muito desfavorável, porque existe o interesse de, e isso foi algo que, na luta do movimento operário italiano, foi um aspecto que foi nitidamente, né, enfrentado, que era a monetização do risco. Ou seja, saúde não se vende por dinheiro. Esse é outro aspecto importante para a gente também levar em conta, né? E para superar essa visão, Laurel coloca que essas relações que se estabelecem nos processos de trabalho, nos processos de produção, são relações muito mais relacionadas a poder, e por isso tem a ver com reivindicação política, do que meramente técnica. Claro que a técnica é importante, mas para enfrentar, de fato, né, essas contradições, o aspecto político e o aspecto reivindicativo é fundamental. Por isso, a importância da atuação dos trabalhadores como protagonistas nessa discussão. Então, eu estou dialogando um pouco aqui com o texto do Fadel, né, que ele escreveu na revista da Fundacentro, né? Ele coloca lá um decálogo, né? Eu acho que é importante a gente ter uma certa tipologia de temas para a gente atuar, né? Agora, a gente não vai conseguir enfrentar o que ele propõe se ficar só na ideia da vontade política do gestor, na vontade política dos técnicos, né? Isso vai ter que estar intimamente relacionado com a capacidade reivindicativa e com o aspecto político dessa relação, para de fato ser algo revolucionário e transformador. Então, acho que tem aí esse decálogo que ele propõe, mas esse decálogo só tem sentido para mim se tiver calcado numa luta que envolve necessariamente a ação sindical. Então, vejam, a coisa, diante do que a gente está vivendo, né, e não sabemos como é que vai ser o futuro, né, isso coloca para a gente uma necessidade fundamental de novo, fazer um trabalho junto às bases, voltar para atuar junto aos sindicatos e tentar, de fato, recuperar aquela experiência que tivemos nos anos 80. Quando foi criado o DIESAT, quando foram publicados livros importantes para essa discussão. Então, de novo, para além daquela visão simplista, né, que a medicina do trabalho e a saúde ocupacional colocam, a gente também foi resgatar a contribuição da medicina social latino-americana, que também contribuiu para a gente formular o campo da saúde do trabalhador, né? Então, é fundamental a gente não perder de vista essas origens, porque senão a gente vai desviando e vai, daqui a pouco, estar fazendo medicina do trabalho, achando que está fazendo medicina saúde do trabalhador, né? E essa necessidade de uma abordagem que faça a integração desses vários aspectos complexos nas relações de produção, que permitem a gente ter um salto de qualidade na nossa atuação enquanto, inclusive, agente do Estado, que também não é neutro, né? É bom a gente lembrar disso. Então, dentro dessa questão das contradições, né, existe
o Berlinguer fala que a relação trabalho e saúde está na interface entre a biologia e a economia. Eu acho que é interessante essa formulação dele, né, porque isso nos leva a pensar na questão da ética. Se estamos tratando da vida das pessoas, né, do ponto de vista da biologia, e essa vida tem relação com as contradições entre capital e trabalho, o aspecto da ética, não uma ética formal, né, mas o aspecto da ética enquanto atuação pública, atuação do ponto de vista do servidor público, não como servidor servil, né, mas do servidor que tem o caráter do papel social da função dele. Então, essa questão da ética também é importante ser resgatada. E essa discussão, né, da intervenção através das ações de vigilância, elas têm que levar em conta esses conflitos, que, inclusive, são cada vez mais escamoteados por essa ideia de que hoje estamos num mundo globalizado, né, em que todos pensam da mesma forma, em que os trabalhadores são considerados colaboradores, em que se ameniza as contradições, né? Esse é um aspecto importante para a gente também pensar. E nessa perspectiva, então, existe aquilo que eu comentei com vocês. Quer dizer, existem alguns momentos em que a contradição se estabelece entre a população e os trabalhadores que reivindicam, e isso é utilizado de forma muito estratégica pelas empresas. Acho que vocês já passaram por isso. As empresas dizem, olha, se eu tiver que introduzir determinadas mudanças nos processos de trabalho, eu vou ter que diminuir posto de trabalho, porque isso vai ficar muito caro. Então, isso estabelece um conflito, né, entre a reivindicação dos trabalhadores, os interesses da população, que muitas vezes reclama da poluição da fábrica, e a possibilidade de garantia de postos de trabalho. Essa é uma contradição importante que muitas vezes a gente não leva em conta. O que aconteceu na Samarco foi um pouco isso, né? Até eu pediria que você avançasse um pouco. Tem uma discussão sobre a questão da Samarco. Deixa eu ver, está exatamente, essa anterior. É o próximo. Quer dizer, essa luta ambiental, a gente já teve até uma perspectiva de ter como aliados importantes para a luta da saúde do trabalhador o movimento ambientalista. Só que isso não é uma coisa simples de acontecer. Por exemplo, no caso da Samarco, né, que acho que é o próximo slide, só para falar rapidamente, né, não sei se vocês acompanharam, a gente até escreveu um texto sobre essa coisa da Samarco, em que dizia o seguinte, que a única empresa que dava emprego na região de Mariana era a Samarco. Então, isso já é um problema do ponto de vista das alternativas de trabalho que existia naquela comunidade, na região toda. E aí quando a Samarco parou de funcionar por ação, né, do Ministério Público, houve uma manifestação na cidade de Mariana, não sei se vocês acompanharam isso, em que a população exigia a volta da produção da Samarco. E os próprios comerciantes da cidade estavam apoiando esse movimento. Então, isso expressa de maneira, acho que mais clara, né, o que eu estou querendo dizer da contradição entre interesses da população e interesses dos trabalhadores e como é que as empresas manipulam essa realidade. Então, essa questão da luta, né, pela despoluição, ela coloca em xeque esses dois aspectos. Quer dizer, o movimento ambientalista das últimas décadas, né, no sentido da defesa da saúde dos trabalhadores e a proteção ambiental. E aí pode se estabelecer um conflito, se houver a necessidade de manutenção do emprego em função, né, de poluição. Isso aconteceu nos anos 80, no final dos anos 80, na cidade de Campinas, por exemplo. Foi um caso que foi pouco discutido, mas a revista do SEB chegou a publicar um artigo sobre isso, em que existia uma fábrica que era de recuperação de baterias, e recuperação de baterias envolve chumbo, né? E começou a haver poluição de chumbo para fora da empresa. E as crianças que moravam no entorno da empresa começaram a ter alterações ósseas. Isso foi detectado através de exames de raio-x e tudo, e aí a população começou a reivindicar fechamento da empresa. E o empresário o que fez? Falou, olha, eu não posso
investir aqui porque a minha produção está baixa, se eu não tiver financiamento do Estado, de fato, eu vou ter que fechar a fábrica. Daí os trabalhadores não quiseram que o cara fechasse a fábrica, porque eles iam perder o emprego. Então, essa contradição é fundamental para a gente pensar os limites, muitas vezes, da própria ação da vigilância. Houve uma audiência pública, onde, inclusive, até algumas pessoas do sindicato participaram para combater a ideia de tirar o petcock de Cabedelo, que estava afetando o berço do mangue, estava afetando as pessoas. Todos os vereadores foram contra retirar, porque o petcock representa 30% da arrecadação do município. E o empresário explora isso, né? Ele sabe que, dependendo de como ele atuar, ele vai conseguir, inclusive, financiamento do Estado para poder investir na empresa e vai ter apoio, muitas vezes, dos trabalhadores que não querem perder os seus empregos, apesar de estarem sendo expostos o tempo todo àquela situação de insalubridade. Então, esse é um aspecto também importante para a gente levar em conta, né? Essa outra questão do capital, né, que promove essa alteração na opinião sobre as normas de controle, e isso tem a ver, inclusive, com a exportação de riscos para os países periféricos. É o chamado duplo padrão. Existem situações em que, dentro do próprio Brasil, né, existem situações em que as empresas saem de determinado estado onde a legislação é mais rigorosa e vai atuar em estados onde a legislação é branda, ou onde o movimento sindical é muito menos atuante. Isso aconteceu de maneira muito clara com a Ford, que foi, né, transferir uma parte da sua produção para a Bahia há alguns anos, há 2 décadas atrás, porque, primeiro, o movimento sindical no ABC era um movimento sindical muito forte, muito organizado, e a própria legislação ambiental e de segurança no trabalho, então, na Bahia era muito mais branda, muito mais flexível para os interesses da empresa, né? Então, esse é um outro aspecto que, muitas vezes, o empresário, os representantes do capital utilizam. Hoje, a gente tem essa questão do conflito entre os próprios trabalhadores, né? Uma realidade que começa a acontecer justamente quando a gente considera o trabalhador migrante e os trabalhadores terceirizados. E os sindicatos não têm uma estratégia para atuar sobre isso. Inclusive, eu me lembro que quando eu trabalhava no Sindicato dos Químicos do ABC, nos anos 80, 90, uma das primeiras discussões que ocorreram foi a possibilidade de incluir os trabalhadores terceirizados nos contratos coletivos que eram celebrados com as empresas. Porque, em geral, os trabalhadores terceirizados estão fora dos contratos, né? E agora, em função dessa nova lei, da proposta da reforma trabalhista, né, em que o negociado prevalece sobre o legislado, o trabalhador terceirizado vai ficar ainda mais excluído, mais sem proteção. E os sindicatos não têm uma estratégia, uma política para atuar nessa área, né? Então, esse é um problema. Não sei se vocês sabem, alguns estudos clássicos mostram que os trabalhadores terceirizados, por exemplo, da Petrobras, são os que sofrem maior número de acidentes. Então, a proteção no trabalho dos terceirizados, de algumas empresas estatais, inclusive, demonstra essa diferença de trato, né? Diferença de tratamento que os trabalhadores acabam tendo. E essa inércia sindical, então, leva a que exista essa situação de exposição a riscos e a possibilidade, né, de acidentes e doenças com maior frequência e, inclusive, a ameaça da demissão, que também é mais próxima dos trabalhadores terceirizados. E hoje, a questão do trabalhador migrante no Brasil é algo também que começa a trazer questões que a gente precisa pensar nelas. Essa questão eu trouxe, que foi um debate que a Folha de São Paulo propôs agora no dia... Foi agora, acho que no dia 4 de outubro, né? Em que a Folha tem uma coluna que eles falam assim, contra ou a favor. E a pergunta que se colocava era o seguinte, com as eleições de 2018, a direita está se organizando e está ficando mais forte ou não? Aí o cara que dizia que a direita está ficando mais forte, falou isso aí. A bancada do agronegócio tem como principal bandeira a oposição ao MST e o ativismo ambientalista. Então, nós vamos ter que enfrentar também esse tipo de retaliação, né? Quer dizer, existe hoje toda uma proposta
que não passa só pelo Brasil, né? Passa por articulações com os caras que ajudaram a eleição de Trump nos Estados Unidos, passa pelo pessoal que atuou no Brexit também, isso é uma questão mundial, e que, no caso do Brasil, vai estabelecer esse confronto com o MST e com o movimento ambientalista. Então, é o que nos espera. Por outro lado, o debatedor que achava que a direita não tinha essa bola toda é o Ricardo Antunes. Inclusive, o texto dele falava assim, tudo que é sólido se desmancha no ar. Eu discordo dele nesse aspecto, sabe? Eu acho que a direita está vindo aí e isso vai impactar nas lutas pela saúde no trabalho, não tenhamos dúvida. Uma outra coisa que eu acho que é importante é a gente pensar, do ponto de vista da atuação da saúde, né, em termos de banco de dados, de informações, em lógicas que superem a lógica da Previdência Social. O que eu estou querendo dizer? Que a informação da CAT, como informação para a ação, ela é algo que não ajuda, porque, na verdade, a CAT recolhe informação daquilo que já aconteceu e tem uma visão indenizatória, né? Não é uma visão do ponto de vista da prevenção. Então, claro, o SUS criou alguns bancos importantes, o Sinan é um deles, né? E eu me lembro da experiência que nós tivemos na intoxicação por mercúrio, que houve nos anos 80, na indústria eletrocloro, né? Que está até no livro do DIESAT, Insalubridade e Morte Lenta no Trabalho, em que a gente desenvolveu, junto com a universidade, na época a gente estava ainda só na Secretaria de Saúde e atuando no DIESAT, universidade, a Previdência, Fundacentro, o INAMPS ainda existia na época, né? E a gente conseguiu desenvolver uma metodologia de avaliação desses trabalhadores que estavam expostos a mercúrio através de testes psicológicos que faziam uma detecção precoce do problema da intoxicação. Então, a gente intervinha no momento pré-clínico. E isso é fundamental para a gente poder, inclusive, ter mais êxito na intervenção. Então, essa visão, né, que a saúde do trabalhador deve incorporar é a visão que permite a gente detectar o problema antes que o trabalhador apresente sintomas clínicos. Nem sempre isso é possível, né, mas quando é possível, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Uma coisa interessante nessa experiência lá da eletrocloro é que quem aplicava os testes neuropsicológicos eram os psicólogos. Então, os médicos, com a sua empáfia toda, ficavam no segundo plano, entendeu? Ali o médico não mandava muito, não. Quem mandava eram os psicólogos. Inclusive, o trabalho de equipe ficou muito mais horizontalizado, do ponto de vista dos poderes, vamos dizer assim, né? E essa experiência foi tão importante que, acho que vocês acompanharam, era a produção de cloro-soda através das cubas de mercúrio. Esse sistema de produção de cloro-soda foi abolido no Brasil 20 anos depois da primeira denúncia que o Sindicato dos Químicos do ABC fez. Foi a experiência em vigilância que eu achei a mais exitosa das quais eu participei, né? Porque a gente conseguiu fazer um contrato coletivo de trabalho em que as empresas deixaram de produzir cloro-soda por cuba de mercúrio. Não existe mais no Brasil esse tipo de produção. Tinha aqui no Nordeste, na Baixada Santista, na região do ABC, no Rio Grande do Sul, né? Foi feito um acordo, você vê, 20 anos depois. Então, historicamente, isso não é tanto tempo, né? Então, a gente tem que ter paciência histórica, alguém já falou isso algumas vezes, né? E essa perspectiva de você atuar no aspecto pré-clínico fortalece essa ação multiprofissional, como eu comentei aqui no caso, por exemplo, do mercúrio. Uma outra questão importante da gente pensar é como é que a gente pode atuar do ponto de vista de dar conta do quadro de mortalidade hoje mais presente, que são as doenças mentais e as doenças psicoafetivas. Isso é mundial, né? Isso está intimamente ligado com a ideia de organização do trabalho, que é aquilo que o Dejur coloca muito bem, está relacionado com as relações hierárquicas, com o ritmo de trabalho, com a jornada de trabalho, com o significado do trabalho. É isso que permite a gente explicar o quadro de morbimortalidade hoje mais presente no Brasil, no mundo, né? E veja, essa discussão já foi
levantada pelo DIESAT em 1989. Nesse livro, Insalubridade e Morte Lenta no Trabalho, existe um capítulo que a gente chamou de as formas sutis de adoecimento pelo trabalho, que é algo que a medicina do trabalho e a saúde ocupacional não consegue captar. Por quê? Porque a gente tem como categoria central, isso é bom a gente também repisar aqui com vocês, né? Vocês já devem estar careca de saber disso, mas repisar que a categoria central que a gente utiliza, que é a categoria processo de trabalho, permite a gente desdobrar o processo de trabalho nos seus vários aspectos, né? Inclusive na questão da organização do trabalho, que explicaria esse quadro de maior mortalidade, hoje mais frequente. Então, desse ponto de vista, a gente tem que começar a diferenciar, porque muitas vezes a gente diz, e os sindicatos também estão muito acostumados com isso, né, que são as NRs. Tudo bem, NR é importante, mas eu acho que a gente tem que resgatar a legislação que a saúde pública, que a saúde do trabalhador desenvolveu, né? Até o termo que alguns utilizam, que é da fiscalização, eu acho que não cabe na saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador é intervenção, é outra coisa, porque fiscalização é uma coisa de balcão, né? Você vai lá, negocia, recebe um daqui, dali. A nossa pegada é outra, né? A pegada é outra. Então, até a terminologia que a gente utiliza, a gente tem que estar mais rigoroso com essa terminologia. Não se trata apenas de maquiar as coisas, né? Quer dizer, se a gente quiser realmente ser efetivo, é uma ação de intervenção e de intervir diretamente nas relações capital-trabalho, que é uma coisa extremamente conflitiva e que, em geral, pode trazer até situações de desforço físico e coisas por aí, né? Hoje, também é importante a gente levar em conta toda essa discussão, além do movimento ambientalista, da questão de gênero, de etnia, né, que tem a ver com essas atuações do ponto de vista da nova realidade do mundo, do trabalho que a gente está vivendo hoje. Então, essa questão, né, da atuação em vigilância, a partir de tudo isso que a gente comentou aqui, tem a ver com novos atores que estão surgindo no espaço onde a gente atua. Uma delas é essa questão de atuação, de ter conhecimento científico que permita que a gente tenha capacidade de atuação e de controle mais efetivo em relação às doenças e acidentes relacionados ao trabalho. E uma coisa importante, que inclusive é um texto que está, acho que no site, né, do fórum, que é esse texto que o Fadel disponibilizou, que foi escrito pela Diana Antonais e pelo Leite Lopes, né, que fala dos atingidos pelo trabalho. Essa é uma discussão que, quando começou, a gente até meio que desprezou, que achava que os sindicatos é que tinham esse papel. Eu estou me referindo aqui a essas associações de vítima, né? Associação de vítima do amianto, associação de vítima do mercúrio, associação de vítima da sílica. Num primeiro momento, a gente achou que isso aí era papel sindical. E a gente até meio que... Na época, eu me lembro que esse negócio foi até criticado. Não, isso aí é uma coisa corporativa. Quando, na verdade, algumas delas tiveram um papel fundamental, né? A vítima da vítima do amianto, da vítima do mercúrio, né? Fizeram denúncias internacionais, aquela situação que houve lá em Paulínia, né? Da BASF e da Bayer. Quer dizer, aquele grupo realmente teve um impacto muito grande. Então, essa coisa dos atingidos pelo trabalho, que é um termo interessante, né? Ela traz para a gente essa preocupação de levar em consideração esses movimentos também, que são movimentos que muitas vezes a gente não considera, mas que têm um impacto importante, especialmente em algumas dessas situações que a gente citou aqui. Tem uma coisa também que eu acho importante a gente pensar um pouco, é a ideia de atuar no campo do inimigo. O que eu estou querendo dizer com isso? E isso veio também de uma experiência que a gente vivenciou numa SENSAT, Semana de Saúde do Trabalhador, que o DIESAT promovia, né? Foi uma reunião nos Químicos de Santo André e, naquela época, as normas ISO estavam na ordem do dia. E um trabalhador fez um depoimento que era o seguinte: olha, era uma reunião, uma assembleia, né? E falou assim: olha, eu trabalho numa empresa que está enquadrada na ISO 9000.
é uma empresa de pigmento de tinta. Os produtos dessa empresa estão entrando na Europa, altíssima qualidade, né? Só que eu já fui intoxicado por chumbo 4 vezes. Quer dizer, a qualidade do produto está 10. Agora, a qualidade das condições de trabalho é cada vez pior. E essa questão, uma vez, a gente levou para o movimento sindical discutir. Quer dizer, o movimento sindical deveria, utilizando, né, essa ideia de qualidade total, a qualidade do produto, fazer uma atuação no sentido de que a qualidade do produto necessariamente tem que conferir a qualidade também do processo de trabalho, dos ambientes de trabalho. É isso que eu estou querendo chamar de atuar no campo do inimigo. Né? Quer dizer, utilizar a estratégia que o capital tem de colocar os seus produtos no mercado, mas atuar no sentido de exigir que, mesmo que esses produtos estejam concorrendo de forma, né, muito legal no mercado, isso não repercute nas condições de trabalho, no sentido de qualificar as condições de trabalho. Quer dizer, essa é uma luta que os sindicatos deveriam estar mais atentos para essa discussão, né? E acho que a vigilância também poderia caminhar um pouco nessa linha, de começar a colocar na ordem do dia essas questões, porque depois as normas ISO extrapolaram, tem norma ISO que está ligada à questão ambiental, né? Uma série de novas normas que foram sendo criadas. Quer dizer, então nada está bom? Eu falei, não, algumas coisas a gente tem que considerar que são exitosas, né? E aí eu fui pegar uma discussão que ocorreu a partir de um artigo que nós publicamos na revista da Fundacentro, e que o Fadel também foi debatedor e tal, e o Carlos Minaio, aponta essas relações que a gente também, em outros momentos, já levávamos em conta. Quais são os nossos aliados dentro do próprio aparelho de Estado, né? O Ministério Público sempre foi, e hoje o Ministério Público do Trabalho talvez seja um dos aliados mais importantes para a gente poder ter essa aproximação. E aí ele coloca algumas situações que ocorreram, né, de definição de termos de ajuste de conduta, que levaram a que situações de risco fossem enfrentadas, né? Agora, existem 2 problemas aí. Um deles o próprio Fadel aponta no texto dele, que é um problema da vigilância e saúde do trabalhador ficar a reboque do interesse do Ministério Público. Isso aconteceu em São Paulo. Quem pautava as ações de vigilância e saúde do trabalhador era o Ministério Público, e não a lógica da saúde, né? Então, esse é um risco que a gente corre. E o outro risco é essa ideia da judicialização do conflito. Não, está na justiça. Só que está na justiça, mas a gente sabe o que é a justiça brasileira, né? E de que lado que ela está também. Cada vez mais isso está ficando claro. Antes a justiça era uma coisa meio não atingível, né? A gente não sabia direito como é que funcionava. Agora está muito claro. Muitas vezes a justiça claramente está contra os interesses dos trabalhadores, né? Então, existe esse perigo de a gente jogar essa discussão para um aspecto da justiça, quando a questão, voltando lá no início, é uma questão de política, de poderes, de relações de poder. A mesma coisa acontece com a questão da assédio moral. E aí eu vou contar uma historinha para vocês muito interessante. De novo, uma ação do DIESAT, foi quando o DIESAT fez 35 anos, né? E aí a gente fez um evento e houve uma apresentação daquela situação do teatro que você participa da cena, né? Não sei se aqui tem alguns serestes lá em São Paulo, tinham esse tipo de atuação com grupos de teatro. E inclusive em relação à LER, né, eles faziam dramatizações e tal. E a situação colocada nesse evento do DIESAT era uma fábrica de tecelagem, em que uma das máquinas estava com um defeito. Então ela produzia menos. E tinha um capataz, que era extremamente autoritário, e que o trabalhador com quem ele não tinha afinidade, ou com quem ele estava querendo reprimir, colocava esse trabalhador nessa máquina defeituosa. E aí a produção dele ele tinha que trabalhar muito mais para produzir igual aos outros. Então, a cena era essa, né? Era um ambiente de trabalho onde uma máquina defeituosa, estava um trabalhador ali ralando e o capataz em cima, e aí se suspende a cena
e alguém da plateia é convidado a assumir o lugar desse trabalhador que está na máquina defeituosa. A primeira pessoa que se prontificou a assumir esse papel foi uma técnica da Fundacentro. Aí continua a cena e tal. Aí para a cena e... Bom, e aí? O que fazer? Aí a técnica diz, não, eu vou processar o capataz, porque isso é um assédio moral e eu tenho que partir para cima dele. Tudo bem, né? Então isso é uma forma de enfrentar o problema. Aí continua a cena, aí se convida um prócer da saúde do trabalhador, companheiro Clemente, para assumir o lugar do trabalhador que estava na máquina defeituosa. E o Clemente é um cara formado, né, há muito tempo nessa área. Aí suspende a cena e... Clemente, o que fazer? Não, para mim, tem que fazer uma assembleia, chamar os trabalhadores da sessão, discutir a ação desse capataz, chamar o sindicato, se for o caso, fazer uma greve e tal. Percebe? É totalmente diferente, né, a ação de judicialização contra o capataz, que na verdade o capataz é só a aparência, né? A essência é a empresa, é o capital que está determinando essa relação, com a ação política, chamando o sindicato e tal, né? Então, é evidente que eu não estou dizendo aqui que a assédio moral não é importante, denunciar, que é importantíssimo. Agora, ficar só nisso eu acho que é algo que não tem eficácia. É uma ação que coloca em segundo plano a ação política, né? A ação de Visat, para ela ser ponta de lança, né, um programa de proteção, promoção da saúde, ela tem que estar baseada na aquisição de conhecimento, então a gente não pode abdicar do conhecimento acadêmico, do conhecimento científico, né? Para ela ter, inclusive, mais capacidade de enfrentar essa nocividade. Claro, vocês sabem isso melhor que eu. A formação de pessoal, tanto que estamos aqui, né, num grupo que está sendo formado, que está sendo trabalhado no sentido de desenvolver essas ações de maneira mais competente, né? Então, a formação estratégica e, dentro dessa formação, essa visão política. A gente não pode ser ingênuo de achar que essas questões vão ser resolvidas meramente pela ação do Estado. Existe aí um conflito, né, uma contradição, que se não envolver os trabalhadores, a gente vai avançar muito pouco. Então, essa preocupação de atuação dos sindicatos, mesmo diante dessa fragilidade que a gente observa hoje, né, é necessário que a gente recupere essa experiência de ação junto aos sindicatos. Então, isso também é um outro aspecto importante que a gente deve levar em conta. Essa questão, então, também se expressa, a gente não sabe como é que vai ser isso no ano que vem, né? Mas ela se expressa também na própria fragilidade do Ministério da Saúde nessa área. Sempre foi uma área meio considerada secundária, né? Então, esse é um problema também que a gente deve considerar. E essa perspectiva de atuar na vigilância, levando em conta a relação de trabalho, as relações de produção, e perceber o indivíduo que está sendo, né, envolvido nessas ações, na sua inserção na produção, e não apenas do aspecto do consumo. Então, esse é um outro dado importante. Um outro aspecto também que resgata a discussão, né, do modelo operário é essa questão da validação consensual, ou seja, as questões que devem ser investigadas nos ambientes de trabalho, idealmente deveriam partir da demanda dos trabalhadores. E o papel do técnico seria um papel muito mais de assessoria. Claro que, falando do papel dos servidores do Estado, isso tem um outro caráter, né? Mas, sempre que possível, as ações deveriam estar baseadas na atuação dos trabalhadores, na sua capacidade, né, de perceber aquilo que os incomoda nos ambientes de trabalho e que acaba tendo um caráter de pesquisa participante ou de pesquisação. Porque o modelo operário italiano, não sei se vocês sabem, ele foi muito baseado nas experiências de projeto educativo do Paulo Freire. O Paulo Freire, quando estava exilado na Itália, participou, inclusive, dessa discussão. E toda a formulação
do modelo operário italiano teve uma influência importante do método do Paulo Freire, que é uma coisa importante do ponto de vista da educação de adultos, né? Porque quando você está educando a criança, ela meio que está chegando, não tem, né, acúmulo. Agora, quando é a educação de adulto, você tem que levar em conta todo o conhecimento que o adulto já traz. E nessa experiência do modelo operário, essa questão da pesquisa-ação, né, de você, ao mesmo tempo que está investigando, intervir na realidade, é algo bastante interessante da gente considerar. E essa questão, a Laurel faz essa crítica, né, que o modelo operário italiano, só para encerrar, ele teve uma grande falha, porque o modelo operário italiano ele estava muito baseado na experiência dos trabalhadores, na coisa da experiência empírica. É aquela história, eu sei porque eu faço porque eu sei. Mas a gente tem que ter um momento, dentro da praxis, né, de um certo distanciamento da realidade para teorizar e para refletir sobre aquela realidade. E a Laurel diz que o modelo operário italiano falhou justamente quando houve a reestruturação produtiva e o modelo operário estava muito baseado na produção taylorista-fordista. E ele não conseguiu ter um salto para refletir sobre essa nova realidade. Então é uma discussão. Esse texto da Laurel pouca gente conhece no Brasil, não sei se o Fadel conhece. É um texto que ela foi para a Itália, ficou lá alguns meses, nos anos 80, né, estudando a experiência do modelo operário, que já estava em crise, já estava bastante... tinha perdido, né, a sua potência. Né? Então ela faz esse tipo de reflexão, quer dizer, pensando na praxis, né, que é aquela questão que você atua, mas você depois tem que ter um certo distanciamento para refletir se aquela prática efetivamente está entendendo a realidade e transformando a realidade. Então essa história de só basear na experiência dos trabalhadores, que é fundamental, sem ter um momento de reflexão, é algo que tem fôlego curto. Então a gente tem que pensar um pouco nisso também nas nossas ações. Então, veja, essas experiências exitosas, né, que o Minayo aponta, teve uma menina também que foi minha orientanda de doutorado, ela fez um trabalho estudando a questão do matriciamento em relação à ação em saúde do trabalhador a partir da estratégia de saúde da família. Então, houve, em alguns lugares, uma experiência de fazer uma proposta de matriciamento, né, e os Serestes iam nas unidades básicas de saúde, onde tinha estratégia de saúde da família, para tentar fazer um trabalho no sentido de envolver o pessoal da estratégia de saúde da família em ações de saúde do trabalhador, particularmente na área rural, né, uso de agrotóxicos, e foram experiências muito interessantes, essa ideia do matriciamento, que é um papel importante que os Serestes deveriam desenvolver com mais eficácia, com mais frequência. Né? E o Minayo fala dessa experiência desse programa de vigilância e acidente de trabalho, do grupo lá do professor Rodolfo, né, da Faculdade de Saúde Pública, com o Hildeberto, o nosso caríssimo Paraíba, né? Eu não sei se ele é daqui, eu acho que ele é daqui, né? O Paraíba. E ele coloca que essa experiência também tem um êxito importante, porque está muito colada com a universidade. Quer dizer, quando dentro da universidade a gente consegue, né, superar aquela lógica produtivista que a gente colocou no início, seguramente esse diálogo vai ser um diálogo proveitoso. Então essa experiência que o Minayo aponta, eu conheço também mais de perto, né, é uma experiência interessante e que envolveu uma pesquisa grande, que está dando desdobramentos legais. Então veja, para a gente pensar nessa VISAT como política de Estado e não como política de governo, né, a partir dos centros de referência, passando pela estratégia de saúde da família, a gente tem que superar isso que o próprio Fadel colocou num texto dele, de 2013. Né? Não pode ser algo improvisado, baseado apenas na coisa voluntarista, pontual, né, de interesse, às vezes, mais militante, né, porque senão a gente torna-se limitante. Né? É um militante que ficou limitante, porque, na verdade, aquilo que ele está fazendo não tem eficácia. Então, essa discussão da atuação articulada, né, envolvendo outros setores das políticas de Estado, porque, veja, a gente atuar
somente a partir do setor saúde, muitas vezes a gente não consegue avançar. Então, envolver outros setores é fundamental. Coisa que, nesse momento, para encerrar, né, diante do que a gente tem ouvido falar, de fato, muita coisa que hoje está instalada pode ser destruída. E outros aspectos ligados à privatização, né? E não sei se vocês têm acompanhado, mas uma questão fundamental hoje, que acho que aponta na privatização da Previdência Social, não do Ministério, porque o Ministério nem existe mais, né? Mas dos benefícios e assim por diante, do próprio seguro de acidente de trabalho, é que o INSS tem feito uma revisão dos benefícios, né? E o que a gente tem observado é que 80% das pessoas que foram chamadas para fazer a revisão tiveram negado o benefício. Com isso, a Previdência está economizando 10 bilhões de reais por ano. O que as pessoas que têm estudado esses aspectos têm colocado, né? Que, não sei se vocês lembram, mas em 2001, houve uma tentativa de privatização do SAT, no governo do Fernando Henrique. Inclusive, até algumas centrais sindicais embarcaram nessa, né? A CUT, eu me lembro que propôs uma mútua, ia criar uma mútua, isso aí vai dar jogo e tal, né? Não deu certo, por quê? Porque o passivo da Previdência Social era muito grande. Essa estratégia que eles estão fazendo hoje, né, de rever os benefícios, segundo alguns estudiosos, é para você melhorar o caixa da Previdência e privatizar. Então, uma das possibilidades que pode acontecer, né, é, de fato, a privatização dos serviços públicos, de saúde, né, a própria situação da Previdência, enquanto não vai ser mais uma coisa de repartição simples, vai ser de contribuição, né, capitalização, que aconteceu no Chile, foi um desastre. No Chile, a Bachelet teve que revogar essa proposta, né, que era da época do Pinochet. Então, realmente, eu não quero colocar catastrofismo, né, mas a gente tem que estar muito atento para o que vai acontecer daqui para frente. Né? Quer dizer, as políticas públicas seguramente vão sofrer grande ataque. E a gente tem que estar preparado para enfrentar essa questão, né? Então, por isso que eu disse no início que, para pensar além do umbigo, a gente tem que voltar lá atrás para entender o que aconteceu e como é que aqueles atores estão hoje, para a gente até saber de que patamar a gente vai partir para esse enfrentamento, né? Então, eu agradeço a atenção de vocês e, se houver interesse, obrigado, para a gente discutir, conversar sobre, tá?